Conta que Guida saiu e questiona quem ganhou a audiência, e afirma que ela estará falida se perder. Ele diz que ela o enganou e que não tinha dinheiro para pagá-lo, questionando como resolverão isso. Edu questiona se ela irá negar tudo. Maria diz não ter por que negar, mas afirma estar longe da falência e diz gostar de jogar com ele. Ele pede que ela diga de uma vez que está ficando sem dinheiro nenhum, para que nunca mais a veja novamente. Maria diz que ainda tem grana, mesmo que não tenha mais o prédio. Também diz que ele está perdendo o charme. Ele afirma que ela adora ser vulgar e que há gosto para tudo. Maria questiona se ele não tem medo de ela se envolver com outro homem, mas ele afirma que apenas tem medo de perder o dinheiro dela e de estar caindo numa mentira. Ela questiona quanto ele quer para fazer o cheque, mas ele diz que apenas quer uma festa na sucata. Ela afirma que a agenda está lotada até o final do ano, mas ele insiste, dizendo que ela é a dona do local. Ela afirma que continua mandando e questiona quando ele quer a festa. Ele responde que daqui a um mês. Ela fecha e afirma que perderá dinheiro, mas o príncipe encantado terá a festa que tanto deseja. Ele a chama de generosa, mas ela questiona quem disse que estava indo à falência. Ele desconversa, mas ela afirma que Laurinha terá o troco que merece e questiona se ele está satisfeito, pois terá sua festa. Ele espera que ela não economize na festa para não acreditar que está indo à falência. Ela garante que terá um festão. Também diz que ela sairá ganhando como uma esposa fiel e dedicada de um Figueroa. Guida entra e pede perdão, mas Edu se despede de Maria apaixonadamente. Guida diz que ele a ama de verdade e Maria confirma. Também diz que não gosta de tê-la longe. Edu conta que Maria topou a festa de lançamento do projeto do carro. Guga diz que fará a lista dos possíveis investidores. Edu afirma não ver a hora de se livrar de Maria do Carmo. Guga diz que esse momento chegará rapidamente. Renato diz não conseguir acreditar nessa história e em como Guida chegou a esse ponto. Mariana diz que uma mulher apaixonada sempre perde a cabeça. Ele afirma que sempre tratou bem a secretária e diz que ama a lunática verdadeiramente, não pelo seu dinheiro. Ela afirma que não acreditou nas acusações e pede que ele deixe essa situação para lá. Ele diz que ficou todo enjoado por causa disso e questiona até que ponto chegam as pessoas. Também afirma que ela fez bem em contar, mas que não pode prometer que não irá despedi-la. Mariana afirma que se sentirá culpada pelo resto da vida e pede que ele prometa que não fará isso. Laurinha conta que conseguiu avançar com Adriana e conta como foi toda a situação. Isabel diz que a sobrinha logo se encantará por um riquinho, e Laurinha afirma que basta dar tempo ao tempo. Adriana lembra dos bons momentos que viveu com o professor na ilha deserta. Após isso, começa a relembrar de como pegou no flagra com Nicinha. Ela questiona o porquê de ele ter feito isso com ela e começa a chorar novamente. Gerson bebe na frente de casa. Armênia questiona o que ele está fazendo. O filho responde que está muito barulho ali dentro e que não estava olhando para a casa das sucateiras. Armênia afirma que ele ainda não tirou Maria do Carmo da cabeça, mas ele afirma estar com pena da sucateira e pede que a mãe não se entristeça. Georgina dá pamonhas para Armênia. Ademar diz achar essa comemoração precipitada, pois as sucateiras podem entrar com recurso. Geraldo afirma que Ingrid não lhe dá atenção, mas ela diz que gosta dos três igualmente. Também afirma que gosta do jeito diferentão dele, e ele conta que morou bastante tempo no Rio de Janeiro. Gino afirma que já é um cara comprometido e questiona se ela voltou com Caio. Eunice responde que não sabe, mas ele dá em cima dela. Mariana questiona o porquê de seu irmão estar assim, mas ele afirma estar assim após tudo o que aconteceu hoje. Ela diz que ele está bastante indeciso. Ele afirma que não falará isso com ela, pois ela nem casada é. Mariana afirma que Renato é o homem que sempre quis e sempre sonhou em sua vida. Ela diz que ele precisa ir à casa em que irão morar. Ele questiona se deve se mudar para o apartamento de Renato, e ela aprova a ideia. Paula recebe Gervásio em sua casa, pois sabe bem como era a relação de Renato e Vicente. Ela diz que terão de esperar Jonas chegar e passa café enquanto isso. Neiva questiona se sua filha está louca e afirma que o casamento da filha continua desandando e que isso não é amor. Maria afirma que ninguém sabe o que é amor, pois ele se comporta diferente em cada pessoa. Neiva diz que não pode ser uma coisa boa.
Maria diz que a gente não vive nessa vida apenas para coisa boa e afirma que precisa de Edu para viver. Também diz que isso lhe deixa forte e poderosa. Neiva diz que ela pode vender suas joias para dar uma festa, mas Maria diz que não se importa de estar na miséria tendo Edu para si. Jonas a serve, mas Adriana diz estar de regime. Betinho aceita, mas Jonas diz que está gordurosa. Laurinha diz admirar em Maria do Carmo a admiração pela mãe. Edu nota mudança entre a irmã e a madrasta. Isabel diz que sua sobrinha e sua cunhada têm se dado bem. Betinho diz que a paz reinará nesta casa, e Edu diz que em breve estarão sãos e que Laurinha amará a notícia. Armênia diz que Ingrid sabe escolher bem o que quer. Eunice julga a atitude dela. Ingrid conta a verdade sobre a caixinha, mas diz que não passou de uma fábula. Geraldo questiona o porquê disso, mas Ingrid conta os macetes de cada uma. Geraldo julga Gino, mas Ingrid pede que parem de brigar. Armênia os chama para ajudá-la. Eunice comenta que Gerson está na casa de Maria do Carmo. Ingrid diz não estar preocupada com isso, mas Eunice diz que ela deveria estar mais esperta. Caio questiona se deve aceitar, mas Mariana repete novamente que Renato amará essa notícia. Ele questiona se estará explorando o cunhado, mas a irmã afirma que jamais estaria fazendo isso. Renato afirma que Franklin terá de fugir para que Caio não descubra tudo. O colega se irrita, mas Renato acalma, dizendo estar bastante estressado e que não pode arriscar agora. Franklin diz que ele deve tomar cuidado com Guida, mas Renato afirma que amanhã mesmo tomará medidas contra ela. Maria confirma que irá vender suas joias para fazer um grande investimento no carro de Edu. Saldanha confirma que será um estouro, e Maria diz que seu marido tem talento. Erineu diz que, se Edu soubesse, não iria querer, mas Maria pede que não conte nada e questiona se Muniz pagaria um bom preço. O futuro padrasto confirma e conta como tudo funcionará. Maria sai para atender a porta. Neiva diz que ela está bastante cabisbaixa, mas Saldanha diz que ela se recuperará. Maria cumprimenta Gerson e afirma não estar entendendo o porquê de ele estar preocupado com ela. Gerson diz estar com pena dela. Maria diz que esse processo rolará solto e questiona se foi a mãe quem o mandou vir. Ele afirma estar preocupado com ela de verdade e diz que não gostou do negócio que sua mãe fez com sua sogra. Maria questiona qual negócio as duas têm. Lena diz que foi melhor assim, mas Alaide diz não saber o que fazer e afirma que não sabe decidir entre os dois. Lena diz que logo passará e pede que ela tire o rapaz de sua mente, afirmando saber do que está falando. Laurinha diz estar pensando no bem de sua filha. Isabel diz que está tendo dificuldades de conquistar Ingrid. Laurinha afirma que logo conseguirão o que desejam. Maria questiona o que as duas estão tramando. Laurinha se despede e diz que irá subir, mas a sucateira diz ter uma conversa séria para ela. A madame afirma não ter mais nada a tratar, mas a empresária diz querer resolver o porquê de ela estar pondo Edu contra ela. Laurinha diz que não tolerará esse comportamento em sua casa, mas Maria diz que não aceitará que coloque seu marido contra ela. A madame diz que ela mesma já faz esse trabalho sozinha. Maria a chama de tonta, pois tinha certeza de que ela iria envenená-la contra Edu para que a odiasse. A madame diz que não ficará ouvindo asneiras. Maria continua contando seu plano, chama-a de tonta novamente e diz que seu marido estava bastante enlouquecido por ela, chamando-a de baixíssima. A sucateira revela que as duas levaram uma rasteira de Armênia de $19.000 e começa a gargalhar. Jonas as cumprimenta. Gervásio conta tudo o que sabe de Renato e Vicente para Jonas. O mordomo saca tudo. Gervásio diz que seria capaz de contar tudo para um juiz e afirma que Renato não presta. Paula questiona o que farão. Jonas diz que o processo pode ser reaberto, mas que não tem provas. Paula diz que Gervásio é uma prova viva e que também conseguirão provar tudo. Jonas pede que ela tenha calma para não pôr toda a verdade a perder. Gervásio pede que o levem de volta para o sítio, pois já está tarde. Paula os acompanha. Rafael está inquieto. Ele olha as horas e questiona como irá viver sem Alaide. Alaide pensa em Rafael, vê que sua mãe está dormindo e diz que não dará para viver sem seu grande amor. Ela pega a mala e a abre. Ingrid diz estar preocupada com ele,
e Gerson afirma estar com pena de Maria do Carmo. Ingrid diz que a sucateira é bastante interessante e questiona de que lado ele está. Ele afirma estar do lado das duas, pois as ama. Ele diz que ninguém quer seu coração, mas Ingrid o beija, questionando se isso é verdade. Alaide escreve um bilhete para sua mãe, se despede pedindo desculpas e lhe dá um beijo na cabeça. Ela pega a mala e se retira delicadamente para não acordá-la. Alaide anda, pensa e continua andando. Ela continua caminhando e sai da mansão. Ela sorri e se vai. Paula diz que deveriam denunciá-lo de uma vez, mas Jonas diz que devem ter cautela para não serem pegos de surpresa. Ela afirma que ele acabará perdendo o emprego de mordomo, mas ele diz que abrirão uma empresa de detetives. Jonas afirma que precisa livrar Mariana do assassino antes que seja tarde demais. Renato e Franklin combinam o plano. Renato abre a porta e cumprimenta Caio. O Gago questiona se é tarde. Maria conta que Edu não chegou, e Laurinha pede que não comente nada com Edu, mas Maria afirma que ele já sabe a trambiqueira que ela é. A madame diz que tentou fazer um negócio e que não precisa ser sacrificada por isso. Maria afirma que ela não está preocupada com nada, mas sim que não quer que Edu saiba de nenhuma falcatrua. Ela conta que lia que ela e Edu tinham um romance. Laurinha diz ser um absurdo, e Maria concorda, dizendo que agora tem razão em achar que ela é realmente apaixonada pelo enteado. A sucateira afirma não ser boba e diz que ela é apaixonada por Edu. Edu questiona o que ela está falando. Laurinha diz não saber de onde ela tirou essa informação, mas Edu exige que sua esposa peça desculpas à sua madrasta. Maria afirma que apenas falou a verdade, mas o marido conta que isso não passa de balela e de uma tremenda falta de respeito. A madame diz não querer que briguem por sua causa. Maria não retira o que disse e afirma que ela o ama muito mais do que o enteado, e se retira. Edu diz não saber o porquê de Maria estar falando isso e afirma que ela adora ser desagradável, além de ser uma falta de respeito. Laurinha diz que, se fosse apaixonada por ele, não teria coragem de traí-lo, dá um beijo e se retira. Laurinha entra no quarto, relembrando o que falou para Edu, e questiona como teve coragem de falar aquilo. Franklin se esconde após ver Caio. Renato desconversa e pega a bolsa de Franklin. Caio questiona se ele sairá, mas o cunhado mente, dizendo que só irá pagar o encanador. O cunhado pede desculpas, afirma ser duro de resolver as coisas e conta que resolveu aceitar vir morar ali. Renato aprova a decisão. Caio questiona se o zelador se incomoda de entrar acompanhado de mulher, mas Renato diz que se darão muito bem. Ingrid pede para provar novamente o beijo dele, e ele permite inúmeras vezes. Gino e Geraldo os observam pela porta. Ingrid agradece e conta que está querendo conhecê-lo melhor. Geraldo questiona se ela não quer provar o beijo dele, mas se despede. Gino diz que a acompanhará até o táxi. Gerson e Geraldo comentam que a moça está maluca. Neiva questiona se é dele a música, mas Saldanha diz ser notas que estão em sua cabeça e que vão formando a melodia. Ela afirma que estava pensando em alugar um piano para que ele toque para ela, mas que primeiramente terão de ver os preços. Saldanha diz estar com pena de Maria do Carmo. A amada diz que ficarão em maus lençóis se o terreno realmente passar para as mãos de Armênia. Erineu diz que irá embora por estar com problemas em sua casa, pois há uma tia sua convivendo em sua moradia. Neiva fica surpresa, mas Saldanha diz que ela passará apenas 1 ou 2 semanas. Neiva questiona o porquê de ele não trazê-la ali, e Saldanha afirma que falará com ela e se despede. Ela pede que espere, pois irá fechar a porta. Erineu faz o pedido e diz que está se metendo numa encrenca. O garçom aconselha que salte fora para não arrumar confusão. Saldanha diz estar gostando para valer e que jamais pensou que, em sua idade, isso acontecesse. Rafael atende a porta. Alaide conta que saiu de casa porque quer ficar com ele e que pode levá-la para onde quiser. Ele a beija. Rafael conta que pensou que estava sonhando. Ela questiona se irão morar ali, mas ele afirma que Armênia não deixaria. Também diz que o importante é que estão juntos. Ela diz que terá de arrumar um emprego. Ele conta que Armênia está o explorando muito, e ela afirma que começarão uma vida nova. Rafael diz que precisam ver quem irá tomar banho primeiro e sai. Olhando para a foto de sua mãe,
Alaide pede desculpas e lhe dá um beijo. Lena lê a carta da filha e questiona o que acontecerá agora. Ingrid entra e questiona o que aconteceu. A empregada diz estar com um pouco de dor de cabeça e pede que diga a Jonas que já irá. A jovem questiona onde está Alaide, e Lena conta que a filha fugiu. Laurinha a chama de maluca e pede para ver o bilhete. Lena diz não tê-lo mais. A madame diz que poderia ser uma pista para a polícia e afirma que essa gente é bastante perigosa, podendo explorar a garota. Lena diz não querer a polícia metida nisso, mas Laurinha diz que não pode ficar sem arrumadeira numa casa daquele tamanho. A madame pede que não fique choramingando pelos cantos. Ela se retira. Isabel questiona o que aconteceu, e Laurinha afirma que o trabalho é uma grande terapia e explica que Alaide fugiu de casa, dando graças por isso, dizendo ter horror que ela se arranjasse com Rafael. Isabel afirma que ela não corre esse risco. Aranha diz que dificilmente Maria ganhará esse caso e que sua obrigação é preveni-la, sugerindo que façam um acordo. Maria a chama de maluca e diz que vai por o prédio abaixo, mesmo que tenha tentado fazer um acordo. Aranha diz que ela não porá o prédio abaixo, mas Maria pede que ele fale com o advogado. Ela liga para Guida, mas não é atendida. Maria espera que Renato não fale nada para Guida e conta que ele ficou com bastante raiva. Caio diz que, nessa situação, reagiria da mesma forma. A irmã questiona se eles ficaram bem amigos, e ele afirma que sim e que o cunhado lhe deu um bloco com o telefone de todas as mulheres que conheceu antes de se apaixonar por ela. Mariana fica feliz da vida e afirma que ele a ama mais que tudo e que não há prova de amor maior que essa. Renato diz que ela não poderia ter feito isso e afirma que ela sairá dali de uma vez por todas e irá para o inferno. Maria questiona o que está acontecendo ali. Renato exige que Guida seja mandada embora, pois o desafiou. A secretária conta que ele quer despedi-la por ter contado sobre a reunião secreta. A sucateira deixa claro que ela não sairá e afirma que continuará onde está. Maria afirma que, para ela, ele é um traidor sem vergonha e que se verá com ela se fizer algo contra Guida. Edu conta que a lista está bem recheada. Guga diz que ainda virá gente do Rio de Janeiro. O projetista afirma que o show não pode dar errado, mas o mecânico diz que dará tudo certo, pois é tudo bastante simples. Edu comenta o que quer e o que não quer nos folhetos e sugere que seja Paula a jornalista que escreverá. Guga pede que não arrume encrenca com Maria do Carmo. Edu afirma que ele tem razão e que, em um mês, estará livre de Maria do Carmo. Maria pega suas joias e as coloca numa mala. Ela fica preocupada e decepcionada. Ela pega a mala e a leva até um especialista. Ele afirma serem joias de ótima qualidade e que não será difícil reproduzi-las. Ela conta que o conheceu por Saldanha e que veio para vender as joias. Neiva fica impactada ao saber que a filha realmente vendeu as joias, pois as amava verdadeiramente. Maria diz que só estão nessa situação por causa de seu pai e questiona como farão caso percam o prédio. A mãe afirma que ela encontrará uma solução e que não será expulsa da casa dos Figueroa, pois não acredita que ficarão sem nada, já que a filha é bastante esperta. Maria diz estar preocupada de verdade, pois Renato está contra eles. Neiva diz ser melhor um inimigo declarado do que um falso amigo. Mariana agradece o almoço e conta que já sabem que hoje é seu último dia na biblioteca, e se despede. Renato percebe que ela esqueceu o presente e retorna. Jonas a cumprimenta, dizendo ter que falar com ela por ser uma questão de vida ou morte. Ela fica surpreendida e caçoa. Ele afirma que poderá acontecer algo grave, conta que está preocupado com ela e pede que conversem num local mais reservado. Renato entra e chama por Mariana. Ela conta que esqueceu o presente, e ele questiona se ela encontrou com Jonas ali. Jonas diz que está apenas de passagem, mas Renato diz que é o último dia de trabalho dela ali e que não pode se atrasar. Jonas conta tudo para Paula. A jornalista chama Renato de louco e percebe que o mordomo ama Mariana verdadeiramente. Ele afirma que ela lembra alguém que foi muito importante. Jonas diz que seria bastante arriscado, mas que tentará sua última jogada, e ela lhe entrega o gravador para mostrar a verdade lunática. Lena súplica a ajuda de Ingrid para encontrar sua filha e para que Laurinha não descubra nada. Também afirma novamente que as duas não podem ficar juntas. Ingrid questiona o motivo, mas ela afirma que não pode contar e questiona porque sua filha não confia nela. A jovem afirma que todos precisam saber as razões das coisas, mas a mãe diz que nunca terá coragem de contar a verdade para a filha e que precisa falar com ela antes que seja tarde demais. Alaide diz que não irá voltar, pois está bastante feliz com Rafael.
Ingrid diz que é algo bastante sério, mas a amiga diz não passar de medo por Laurinha. A francesinha diz ser algo bastante grave, e a apaixonada confirma que nasceu na casa de Laurinha e que não conheceu seu pai, pois ele já havia morrido. Também acha que ela foi violentada por algum patrão. Ingrid diz que ela pode saber quem é seu pai, mas que não pode faltar. Ela sugere que o pai dela seja Betinho. A empregada fica chocada. Betinho diz que a casa fica mais alegre com a presença de sua filha. Adriana diz que está se acostumando e afirma que sua mãe está diferente e que está tratando muito melhor. O pai afirma que ela finalmente compreendeu o quanto a ama. Adriana diz estar gostando de tudo isso e afirma que hoje tem um desfile de convenção na sucata. O show começa. Todos aplaudem. Todos observam atentamente. Guida anota tudo. O coreógrafo conta que Adriana é uma excelente bailarina, mas que está atrasada. Adriana pede a chave do carro que Jonas usa para não perder o desfile. Lena diz que, se acontecer algo, a culpa será dela. Adriana diz que é uma motorista de mão cheia. Lena se assusta. Laurinha diz que a empregada não deveria ter dado a chave do carro para sua filha. O show continua um sucesso. Guida diz que ligará para a casa de Adriana. Alaide diz que, se Betinho é seu pai, Rafael é seu irmão, mas não pode ser verdade. Também afirma que estão cometendo um pecado. Ingrid pede que conversem para pôr tudo em pratos limpos e que esse deve ser o grande segredo de sua mãe. Rafael cumprimenta Ingrid, e ela o beija. Ele questiona o porquê de Alaide estar naquele estado. Mariana pede para que seu noivo não fique assim, pois não passou de uma coincidência. Ele exige que ela não se encontre mais com homem nenhum, pois a ama muito e, por isso, o ciúme. Ela afirma que jamais falará com Jonas, e ele pede que cumpra a promessa. Ele diz amá-la. Eles se beijam. Ela chega em casa. Caio conta que ela tem visita. Ela fica surpresa ao ver Jonas, e ele conta que irá dizer que ela não pode se casar com Renato Maia.